Por favor. Obrigado. Hosana nas alturas. Num culto tão especial como hoje, em que nós celebramos o domingo da Paixão, ou domingo de Ramos, um domingo extremamente especial, as portas da Páscoa, da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante nós pensarmos naquilo que nós cantamos há pouco, não apenas agora, mas também no momento, especialmente, eu diria especialmente, no momento de declaração de graça, em que nós cantávamos: amor que tudo me perdoas, amor que até mesmo abençoas, o réu de quem tu te afeiçoas, o réu. Nós somos réus do sangue e do corpo de Cristo. Isso é bom, isso é motivo de júbilo. E neste dia especial, neste domingo especial, domingo então de Ramos, eu quero compartilhar convosco a palavra do Senhor a partir do Evangelho segundo João, no capítulo 12, versículos 12 a 16, 12 a 16, 4 versículos apenas. Evangelho segundo João, capítulo 12, versículos 12 a 16. A igreja, aqueles que podem, e levantem-se para fazermos a leitura do Evangelho. Evangelho segundo João, capítulo 12, versículos 12 a 16. A palavra do Senhor diz-nos assim: no dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: não tenha medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem, montado num jumentinho. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhe foram feitas. Senhor, nós te glorificamos, te agradecemos, Pai, por este tempo especial de comunhão, por este momento, Pai, agora que nos concede a graça e o privilégio de podermos ler e compartilhar a Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. A Tua palavra que nos exorta, que nos ensina, que nos transforma. E este, Senhor, é o nosso pedido nesta manhã, nesse dia especial, Pai, a inaugurar a semana da Tua crucificação e ressurreição. Neste domingo especial, Senhor, nós te pedimos que, em nome de Jesus Cristo, por meio do Teu Espírito Santo, Pai, o Senhor fale conosco. Fale aos nossos corações, Senhor, na medida da Tua vontade, para cada um que aqui está e que pode ouvir o compartilhar desta palavra. E que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis diante de Ti, Senhor, rocha minha e Redentor meu. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Falsas expectativas é o tema da mensagem desta manhã. Falsas expectativas. Quem nunca criou falsas expectativas? É uma característica humana criar falsas expectativas. E parece que é impossível
Por mais que o ser humano se esforce em fazer diferente disso, me parece que é impossível que o ser humano não crie expectativas, e com elas, inclusive, as falsas expectativas. Há, no entanto, um medo tão evidente mesmo nesse sentido, que inclusive gera uma boa quantidade de frases que por vezes são até cômicas. É uma citação. Não crie expectativas, essa é muito conhecida. Não crie expectativas, crie porcos. Se tudo der errado, ao menos terás bacon. Tem algumas outras até mais cômicas e até mais ácidas. Não crie expectativas. Crie um jumento, um cavalo alado, um bode vesgo, ou até um pônei maldito, mas não crie expectativas. Porque o ser humano cansa de criar expectativas e decepcionar-se. Mas parece-me que o ser humano sofre tanto ao criar expectativas e acabar frustrado, que acaba por tentar encontrar meio para preservar-se por meio de uma espécie de endurecimento. Talvez até uma insensibilização, uma frieza, no intento de, ao deixar de criar estas expectativas, seja possível sofrer um pouco menos, porque ao não criar, ou na tentativa de não criar expectativas, não se deparará com certas frustrações que são decorrentes dessas expectativas. Dizem alguns, aliás, dizem muitos, que expectativas só podem ser criadas com relação a Jesus. Afinal, Jesus nunca nos decepciona, não é verdade? Expectativas somente podem ser criadas com relação a Jesus. Parece-me, contudo, que neste texto não é bem isso que nós percebemos. Nós podemos dizer que o Domingo de Ramos é essa inauguração da semana da Páscoa, da Semana Santa, de facto santa. Um domingo também chamado de Domingo da Paixão. Não é por acaso que o presbítero David fez aqui a leitura do hino cristológico em Filipenses, no capítulo 2, quando nós lembramos e chama-se a nossa atenção de que aquele que tinha o direito de ser Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes morreu com morte de cruz, a paixão de Cristo, todo esse amor que nós cantamos desde o começo desta reunião. Esse domingo, portanto, então, que aponta para o início premente nesse caminho de cruz que nós vimos fazendo juntos nesse tempo de Quaresma, mas nessa semana de forma especial, a apontar para um início iminente do sofrimento de Jesus Cristo. No centro dessas celebrações, naturalmente, a Páscoa do Senhor. A Páscoa que, sem dúvida alguma, estará o Deus, aquilo que Deus fez em e por meio de Jesus Cristo para o resgate da humanidade. Há algumas questões que são interessantes de nós considerarmos a respeito deste contexto. A primeira delas é essa questão primordial, central, da Páscoa de Jesus Cristo para a teologia e para a vida da igreja. A despeito desta Páscoa que não damos caso, ou desta Páscoa que é apenas marketing, ou a despeito de pensarmos até como primícia da teologia da cristã, o Natal, a Páscoa é o evento central da cristandade. A obra de Jesus Cristo só faz sentido a partir da sua ressurreição, da Páscoa, portanto. E podemos dizer que todos os escritos a respeito de Jesus direcionam-se para esse tempo de Páscoa. Todos os escritos anteriores à sua morte, à sua paixão e à sua ressurreição são como se uma introdução, uma preparação para este evento principal.
E este episódio da celebração do Domingo de Ramos abre as portas para esse evento, o pilar básico, portanto, da teologia cristã. Nele, em que Jesus não está apenas a entrar em Jerusalém, mas está a entrar neste evento que culmina de toda a sua obra, que é a Páscoa. Uma outra questão que podemos considerar é que também os primeiros cristãos celebravam este domingo da paixão. Este domingo que dá, portanto, início à Semana Santa. Há um diário antigo, do século IV, chamado Diário de Etéria. Nesse diário, então, cita-se um dos lugares onde o povo se reunia neste domingo, e esse lugar era o Monte das Oliveiras, o lugar onde Cristo foi preso. E a intenção era este rememorar da história, esta recriação da história, para lembrar e fazer o caminho que Cristo também o fez até ser crucificado. Uma celebração extremamente envolvente e dramática. As crianças, até mesmo aquelas crianças de colo, iam junto com os adultos a levar ramos nas suas mãos e a declamar: bendito seja o que vem em nome do Senhor. O nome Domingo de Ramos vem posteriormente, muito posteriormente, e decorre exatamente deste uso dos ramos citados nos evangelhos. A localização geográfica também que acontece deste relato também não se dá por acaso. Betfagé e Betânia, ao Monte das Oliveiras, são lugares chaves no ministério, também chamados de lugares de salvação. Porque é nesta região que Jesus é preso e também é nesta região que Jesus ascende aos céus. É como se fosse ali a conclusão de um ciclo onde iniciam-se os eventos de Páscoa e encerram-se também os eventos de Páscoa com a ascensão de Jesus Cristo aos céus. Chamada também de entrada triunfal de Jesus, emoldurada por esse sofrimento iminente de Jesus, a unção de Betânia, um gesto que sintetiza esta ótica da paixão de Cristo, que nós vemos um pouquinho antes destas ocorrências. Nós sabemos que Jesus chega ali a Betânia 6 dias antes, e então neste dia da entrada triunfal, 5 dias antes da Páscoa, nós estaríamos a falar. E o texto nos leva a ler, a compreender que os discípulos, no versículo 16, que os discípulos só compreenderam aquele episódio após a glorificação de Jesus. E isso é muito interessante, irmãos. E podemos nos perguntar de antemão quais eram as expectativas dos discípulos. Quais eram as expectativas dos discípulos com relação a Jesus Cristo? Jesus, então, entra em Jerusalém nestes 5 dias antes da Páscoa, e essa grande multidão que tinha vindo para a festa e ouvira falar que Jesus estava a chegar em Jerusalém, notadamente diante do facto de que Jesus ressuscitou a Lázaro, as pessoas estavam a ouvir, e então eles dirigiam-se para Jerusalém. Jerusalém, poderíamos dizer que estava naquela altura em uma alta temporada, num local onde viviam aproximadamente, estimados, entre 35 mil a 50 mil pessoas, e que recebiam na festa de Páscoa cerca de 180 mil pessoas ou até mais. Imaginem como isso estava, essas pessoas todas a se dirigirem a Jerusalém e a ouvirem falar que Jesus estava a chegar. A notícia de que Jesus está a chegar em Jerusalém chega mesmo antes dele, e as pessoas então correm para Jesus, para encontrar a Jesus. Esta notícia então a respeito de Lázaro foi algo que realmente mudou muito, que fez com que Jesus fosse muito popularizado e cria uma expectativa em torno de uma pessoa. Cria uma expectativa de uma multidão em torno daquele que está a vir para Jerusalém, naquele grande tempo de festa, com a cidade cheia. E o cerne teológico desta festa de Páscoa é a rememoração, é o reviver da libertação da escravidão egípcia
naquele tempo de domínio estrangeiro. Ao longo da história, como nós bem sabemos, essa rememoração despertava sempre de novo uma esperança messiânica. A vinda do ungido de Yahvé para libertar Israel do domínio estrangeiro, que naquela altura era exercida pelos romanos. Então percebam, imaginem qual é a mente da multidão ao saber que aquele homem, que pode ser o Messias, eles pensam, está a chegar em Jerusalém. Neste clima de rememoração da Páscoa, que é a celebração da saída do Egito, a celebração do momento em que deixaram de ser escravos e são salvos e saem, conseguem sair do domínio do estrangeiro. Agora há um aspecto a acontecer de forma muito parecida, só que na própria terra. Há um domínio estrangeiro dos romanos, só que em Israel. Há alguém que está a vir para nos libertar. Este é o clima daquela festa. E esperava-se, portanto, principalmente por dois Messias, como nós bem sabemos. Um Messias sacerdotal e um Messias real. E por causa do medo da repressão por parte da força estrangeira dominadora, no caso, os romanos naquela altura, não se falava abertamente sobre esperar um Messias, por medo. Havia um nome secreto para isso. Aquele que vem. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana. Percebam? Não se dizia às largas, às claras, que esperava-se, que expectava-se a vinda do Messias, aquele que vem. Uma espécie de codinome, um símbolo, este nome secreto. E nesse contexto, então, nós compreendemos que aquele povo que se dirige a Jesus deposita nele toda a sua esperança messiânica, que incluía naturalmente superar o poder da dominação dos estrangeiros. Uma dominação que certamente só poderia ser superada pela força. Os ramos da palmeira, de uma forma também didática, simbolizam vitória. E nas procissões eles eram muitas vezes utilizados para receber os soberanos quando voltavam das suas batalhas. Os soberanos que ganharam as suas batalhas entravam nos seus cavalos pelas cidades e eram recebidos sendo ovacionados com os ramos de palmeira a serem abanados. A multidão vai ao encontro do seu Messias. Nele deposita a expectativa e ainda verbaliza: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. Este adjetivo só nós nos encontramos apenas em João. Hosana, que é a súplica para o socorro, que significa ao mesmo tempo ajuda ou salva, por favor, que pode ser dirigida ao rei ou a Deus. Isso nós vemos em alguns textos, como 2 Samuel, 2 Reis, Salmos. Hosana, que ao mesmo tempo é júbilo e súplica. Júbilo pela presença do Messias e súplica para que ele salve do domínio dos estrangeiros, naquela hora de angústia. E Jesus responde à expectativa deste povo com um gesto extremamente simbólico. Jesus, a despeito de entrar no seu cavalo, com a sua espada às mãos, Jesus monta em um jumentinho. E cumpre assim aquilo que está escrito em Zacarias, no capítulo 9, no versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém.
Eis que teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumento. Jesus aceita essa aclamação de rei de Israel, afinal ele o é. Mas por outro lado, ele corrige as falsas expectativas messiânicas. Ele não vem montado em um vistoso cavalo, com a sua espada nas mãos. Ele não entra na cidade como um déspota autoritário, que tem que ser temido pela sua força. Antes de tudo, ele é o príncipe da paz. E o seu reino não é deste mundo. E por isso que a sua forma de governar não tem nada de semelhante com os regimes dos poderosos deste mundo. Não é algo que aparenta. O seu reino, aliás, é tão discreto, mas tão discreto, que os próprios discípulos que haviam vivido com ele de uma forma pessoal durante alguns anos, não compreenderam essa dimensão daquilo que ele ensinava por meio daquela atitude, e só puderam perceber isso depois da sua glorificação. Talvez porque eles, assim como a maior parte daquela multidão, se não toda, tinham falsas expectativas a respeito do reino de Jesus. Nós estamos às portas desse maior acontecimento da cristandade, a Páscoa da ressurreição de Jesus Cristo, essa nova aliança de Deus para conosco. A comunidade dos primeiros séculos celebrava essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a caminhar até o Monte das Oliveiras e de lá caminhar até Jerusalém, reproduzindo e encenando aquilo que aconteceu com Jesus, que de certa forma nós também o fazemos ao colocar os ramos pela igreja, ao acenar com os ramos nas mãos, a encenar, a rememorar, a reviver aquela história da entrada triunfal. Este ato teatral até daquela comunidade remontava sim a geografia daquilo que Deus fez por nós em Jesus Cristo, coisa que nós aqui não temos como fazer, mas quem está ali geograficamente é possível. A paixão, a morte, a ressurreição nos dias que seguem serão novamente a exaltação, a etapa decisiva, o grande desfecho dessa história. E nós, então, podemos continuar a protagonizar isto hoje. O evento de cruz, que confirmará de uma forma intensa e dramática toda essa caminhada, tudo aquilo que Jesus ensinou. E este domingo de Ramos que nós hoje celebramos é a confirmação dessa longa trajetória de Jesus Cristo. Um estar entre a caminhada anterior e a caminhada dos últimos dias, que culmina na Páscoa. Notem, há uma expectativa popular do messianismo ou da realeza da época e a realidade messiânica que ali é encarnada por Jesus Cristo. Este reino que vem de forma tão discreta que até os mais íntimos discípulos não perceberam e só percebem isso depois da sua glorificação. O reino de Jesus que é escatológico, que é algo muito difícil para ser assimilado pelas comunidades de todos os tempos, algo que muitas vezes nós como cristãos, as comunidades cristãs, ao longo dos séculos, não compreendem e preferem manter as suas expectativas em Jesus Cristo como um poderoso, um déspota, igual àqueles que entram nos seus cavalos com a sua espada nas mãos, a esperar que o reino de Deus seja implantado por força, a esperar que o reino de Deus seja implantado por um belíssimo visual. Mas o reino de Deus não é como os reinos deste mundo.
Mesmo Jesus tendo reagido bem à aclamação daquelas pessoas, a dizer Hosana, e a finalizar, dizer Rei de Israel, ele não quer dizer que ele era um rei que trataria o povo em conformidade com as imaginações nacionalistas de Israel. Ele frustra as expectativas do povo, inclusive as dos seus discípulos. E eu volto à pergunta inicial. Dizem que expectativas só podem ser depositadas em Jesus, porque ele não nos frustra. Ele frustrou as expectativas daquele povo. Depende das expectativas que nós depositamos em Deus. Se nós esperamos um Deus da exclusão, um Jesus déspota, um Jesus que olha com mais apreço para uns em detrimento de outros, as nossas expectativas serão frustradas. Se nós esperamos um Deus que tem predileção por um povo, por um segmento, por uma etnia, por uma nação, as nossas expectativas serão duramente frustradas. Talvez seja melhor criar porcos, porque pelo menos ao final eles nos darão bacon. O Evangelho de João, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Mateus, o Evangelho é este, o Evangelho de Jesus. Não se presta para a autorrealização humana. Alguns dizem, então, que essas expectativas em Jesus nunca nos decepcionam, mas se elas são assim criadas como nós imaginamos, elas são decepcionadas. Naquele episódio, Jesus então corrige as falsas expectativas que as pessoas tinham ao seu respeito. Não se apresenta como alguém à moda daqueles que o ovacionam. Alguém feito à sua medida. Como muitas vezes os cristãos imaginam que Jesus o seja. Um Deus feito à nossa medida. Um Deus feito do jeito que nós imaginamos que Ele é. Sim, nós devemos depositar as nossas expectativas em Jesus, sem medo de que Ele falhe, por mais que também nós possamos ser corrigidos, como aqueles discípulos, como aquela multidão, quanto a eventuais falsas expectativas e ficarmos decepcionados. Talvez nós estejamos a ser corrigidos agora. Eu imagino que sim. Olhar para o mundo em que nós vivemos hoje, é claro que hoje é uma realidade que em muito se assemelha ao ontem, a história nos diz isso, mas este é o mundo que nós vivemos. Se olharmos para o mundo que nós vivemos hoje, um mundo permeado por maldade, por fome, por guerras, inclusive aquelas guerras que dizem até os cristãos ser justificáveis, um mundo de atentados, que não se dá qualquer tipo de valor à vida. E muitas vezes, até nós, Igreja de Jesus Cristo, continuamos a depositar as nossas expectativas naquilo ou em quem nós imaginamos ser mais forte, ser mais preparado, de acordo com as nossas compreensões limitadas. É somente em Jesus que nós devemos esperar justiça verdadeira. Não adianta nós esperarmos alguém, uma figura como o Salvador da pátria, das nações. Somente em Jesus depositar as nossas esperanças, as nossas expectativas verdadeiras. Sem medo de falhas, porque é só a Jesus e mais ninguém que nós devemos clamar. Hosana, socorro, salva-nos. Socorro. Não adianta eu gritar socorro para o governante.
Não adianta eu gritar socorro para o líder. Não adianta eu esperar socorro de uma reunião de nações. É em Jesus que nós devemos depositar essa esperança, essa expectativa. Socorre-nos. Não é com força, não é com violência, é a partir de um reino de paz. Não devemos criar falsas expectativas de que pessoas, órgãos ou quem quer que seja possam trazer a solução para tantos problemas que nós vivemos, mas depositar as nossas expectativas em Cristo. Ele é o único capaz de instaurar um reino de paz e de justiça. Hosana, Hosana aquele que vem num jumento. Hosana ao teu rei que vem pobre e montado num jumentinho. Nós não expectamos em forças humanas. Nós não esperamos em grandes movimentações. As nossas expectativas e a nossa esperança deve estar exclusivamente fixada em Cristo Jesus. A partir das expectativas corretas, Ele nunca nos decepcionará. É domingo de Ramos. Essa inauguração desta semana demasiadamente especial. Em nome de Jesus, eu posso aprender isso, a depositar as minhas expectativas em Jesus Cristo. Os irmãos também o possam.